Porque eu não sei se vocês sabem, eu não sou essa pessoa aqui que eu tô na frente da câmera. Ih, que isso, Felipe? Felipe é um mascarado! Falso! Pois é, eu não sou essa pessoa. Ao contrário do que vocês imaginam, eu sou uma pessoa tímida, introspectiva. Se vocês me encontrarem na rua, aqueles que já me encontraram porventura e falaram comigo, pediram foto e tudo mais, sabem que eu sou uma pessoa introspectiva. Pode falar comigo, de boa, gente, de verdade. Inclusive, eu tenho que quebrar isso em mim. Eu tiro foto, eu converso, de boa. Mas vocês veem que eu não sou a mesma pessoa que eu tô na frente da câmera. Eu sou o contrário do que geralmente se coloca. Eu sou a pessoa que tenho zero vergonha de falar em público. Se me colocar em cima de um palco pra falar com 1000 pessoas, eu vou falar com as 1000 pessoas. Mas se uma dessas 1000 pessoas vier falar comigo individualmente, eu tenho vergonha. Tá ligado? Eu tenho uma espécie de efeito câmera que parece que quando a câmera liga e ela está olhando pra mim, eu ativo o modo apresentador, o modo professor, o modo... a persona Felipe que precisa estar na frente das câmeras. E aí eu viro isso aqui. Ou aquilo que vocês me veem no Desencontros. Mas isso não deixa de ser Felipe. Continua sendo eu. Só que um outro eu. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. E agora, olha só o que eu tô fazendo aqui com vocês agora. Essa aqui foi a ligação pro meu texto de Persona. Vamos ler o meu texto de Persona juntos? Porque o meu texto de Persona fala quase que sobre isso, mas sobre cinema. Sobre como o cinema se comporta como uma máscara. Vamos fazer isso? Então vamos, olha só. Estou querendo fazer com vocês, como eu disse para vocês anteriormente, algumas leituras de textos meus, mas também de outros textos grandes na história do cinema e tudo mais. E um primeiro trecho que eu separei aqui pra gente ler é o meu texto sobre Persona, filme do Ingmar Bergman. Olha só. O nome do texto é Persona, com um hífenzinho entre per e sona, a máscara de um filme ou como contar uma mentira no cinema. Tá? Vamos entender isso aqui. Agora, por que eu coloquei aqui Persona com esse hífenzinho? Ora, Persona, e vocês vão ver isso durante o texto, é a máscara do teatro grego ou greco-romano. E etimologicamente, persona significa por onde sai a voz. Personare. É da onde vem também a palavra personagem, personalidade. Percebe? E o que era a máscara do teatro grego? Era uma máscara onde o ator cobria o seu rosto e havia um vão na boca por onde saía a voz. O que isso significa simbolicamente? A máscara do teatro é a máscara, portanto, que cobre o rosto do ator e permite com que o ator faça surgir um outro de dentro dele, que surge pela voz. O ator, a atriz, portanto, é esse sujeito que dá vida a outro. Mas esse outro é parte de si. É um outro eu. Percebe? Isso aqui é fundamental pro texto aqui e pra persona, o filme. Vamos lá. Narrativa, uma mentira. Partindo dessa premissa, a qual desenvolverei, como contar uma mentira no cinema. O cinema nasce com a potencialidade evoluída de seus modelos precedentes. O movimento característico
do cinema dava a esse um novo alento no que tange à vontade de representar o real. A vontade de representar aqui o real basicamente significa dizer que, no cinema, a matéria-prima do cinema é a realidade. Mas, mais do que isso, é saber o que fazer com essa matéria-prima do cinema chamada realidade. E, portanto, manipular essa realidade. A ponto de, por vezes, fazer com que essa realidade nem mesmo apareça como real. É o que faz o surrealismo, por exemplo. Mas ainda assim ser verossímil. Contudo, essa vontade jamais cessou e a mentira sempre esteve presente. Acontece que, e vale dizer, contudo essa vontade jamais cessou e a mentira sempre esteve presente, justamente porque real não é sinônimo de verdade. No real, há mentira. Acontece que tudo que emerge em imagens, em um filme, é fruto de uma manipulação do tempo do acontecimento, trazido para o tempo da projeção. Temos então uma escolha. O tempo do acontecimento jamais chegará ao espectador tal como ele é, ainda que porventura você, leitor, estivesse no local onde o evento que irá ser contado tiver acontecido. O que eu quero dizer isso aqui? Isso aqui é basicamente a diferença entre história e narrativa. A história é o tempo do acontecimento, é o tempo pelo qual durou determinado acontecimento na história. Então veja, por exemplo, se a gente for falar sobre a Revolução Russa, lá em 1917, ela teve um tempo específico de duração, que culmina em 1922 no surgimento da União Soviética. Ou seja, existe um tempo de duração da Revolução Russa específico, que depois de 1922 ainda tem as contra-revoluções, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Então existe um tempo de duração na história, o tempo do acontecimento. Agora, o que é narrativa? A narrativa é o tempo do narrador. É o tempo pelo qual, portanto, o narrador contará a história do acontecimento. Percebe? E para tal, o narrador se utilizará de um personagem, por exemplo, que será o dono do olhar do filme. Eu não estou falando que essa é a única maneira de contar uma história, mas que será o dono do olhar num filme. E, portanto, a maneira como ele enxerga o mundo é a maneira como o mundo será contada. Será contado. Repara o que eu estou falando aqui? Então, a narrativa é o modo, é a maneira pelo qual eu esculpo o tempo aos meus interesses específicos do que eu desejo contar. Enquanto a história é o tempo do acontecimento, é o tempo da Revolução Russa. E a narrativa é o tempo que um professor em sala de aula, por exemplo, tem para contar aquela história. Ele tem 2 tempos de aula para contar a história da Revolução Russa, que durou anos, e ele tem 1h30 para contar aquela história. E nessa 1h30, portanto, ele deve tirar, subtrair, suprimir os tempos de desinteresse, ou melhor do que isso, ideologicamente suprimir aquilo que se deseja e ideologicamente apresentar aquilo que se deseja, com um interesse específico, seja esse interesse o aprendizado, seja esse interesse passar numa prova, seja esse interesse, de fato, ensinar esse evento. Qual o tempo será suprimido e qual o tempo será apresentado? Por isso que cinema é uma arte do tempo, gente. É a arte das escolhas e da maneira como esse tempo é esculpido. Beleza? Aquele que conta, o narrador, cineasta, autor, tem consigo o arbítrio de manipular o tempo e o espaço do acontecimento do evento em questão, através dos meios que o cinema o permite. Na pintura, um narrador-pintor posiciona o seu quadro no cavalete e enquadra uma paisagem à sua frente ou imaginada, seguindo os meios que a pintura lhe permite,
para chegar a um fim representativo de sua capacidade de sugestão. Olha só o que eu estou falando. Na fotografia, o fotógrafo aponta sua câmera para um espaço e transporta o tempo do acontecimento para aquele que irá contemplar. O que foi enquadrado é também uma escolha. Jamais entramos em contato, portanto, com o real. Mais do que com o real, com a verdade. O cinema não foi inventado, disse André Bazin. Não cumpriu com seu desígnio, representar a realidade tal como ela é. Ainda assim, o cinema tem algo diferente, o movimento, e a capacidade projetiva de articular a sua mise-en-scène. No cinema, não mais temos a sensação de um tempo do passado sendo apresentado no hoje, como na fotografia, que projeta uma memória de imediato, mas o aqui e o agora à nossa frente. Isso aqui é fundamental. Porque, veja, enquanto a fotografia tem na sua representação esse imediatismo com a realidade, entretanto, esse imediatismo da fotografia se transforma, ao mesmo tempo também imediato, em passado. Olha só o que eu estou falando aqui. Ao fotografar, o fotógrafo tem consigo um imediato contato com aquilo que esteve de frente à câmera. Entretanto, na fotografia, há uma captura de um momento específico. Uma captura estática de um momento específico. O que nos faz remeter, portanto, semanticamente, que o contato com a fotografia é um contato imediato com um momento que aconteceu. Aconteceu. Esteve na frente da câmera. Em um momento, espaço do passado. Aí vocês vão falar, ora, o cinema também. O cinema também é capturado no passado. Quando assistimos a um filme, nós estamos assistindo também uma captura, um dimensionamento dessa natureza, desse real que aconteceu em algum lugar, em algum espaço do passado. Entretanto, o cinema tem o movimento. E esse movimento que dá ao cinema a sua projetividade. O cinema é projetivo, portanto. O que faz com que o espectador tenha a sensação do que eu disse aqui. A sensação do aqui e agora. Um autor fundamental que discute isso é um cara chamado Christian Metz, tá? Essa sensação do aqui e agora que faz nós, enquanto espectadores, sentirmos o cinema em sala como algo que está acontecendo à nossa frente. Nós podemos até ter a consciência de que é algo filmado, é algo do passado, mas a sensação é de que as coisas, de que os eventos ocorrem aos nossos olhos. Nós não temos tempo, portanto, de, no cinema, pensar que aquilo é um evento acontecido. Porque ele está acontecendo. Olha a diferença. O cinema é uma arte do gerúndio. É uma arte que está acontecendo. Isso é lindo demais no cinema, gente. Isso é lindo demais no cinema. O cineasta pode caminhar pelos cenários, suprimir tempos, em suma, ter o controle de mise-en-scène que, independente da posição a qual o espectador esteja sentado na sala de cinema ou no sofá de sua casa, independe do lugar. O ângulo, os cortes, todos os meios serão aparentemente os mesmos, sempre. Diferente do teatro, onde a posição do espectador altera a percepção da mise-en-scène. Então, basicamente, quando te perguntam, qual é a sua posição favorita para sentar na sala do cinema? Foda-se. É claro que vão ter posições na sala do cinema que são mais confortáveis,
Então, sentar no meio da sala de cinema, sentar no fundo, sentar embaixo, não muda a sua percepção da obra. Porque a maneira como foi filmado já está lá. Por quê? Porque a filmagem aconteceu no passado, mas a projeção é presente. Percebe? Ela foi filmada no passado, mas a projeção é presente. Você não pode mudar os rumos da ação. Você não pode fazer com que o personagem que está enquadrado seja apresentado para você de outra maneira. Na medida em que você muda de posição na sala do cinema. Não dá. Porque ele já foi filmado. Ainda assim, ele é gerúndio. Ele está acontecendo. O diretor, autor, narrador tem consigo a sugestão. Ele sugere algo daquele mundo. Mas, sobretudo, a projetividade de um real imediato, que, no cinema, tem a capacidade de melhor esconder a mentira intrínseca da narrativa. Afinal, tudo está acontecendo, em movimento, na nossa frente. O que são os meios, porém, se não máscaras? E aqui, por meio, compreenda-se técnica. Máscaras que escondem... Vale dizer aqui por meios, então, técnicas, significa dizer que as técnicas no cinema, os meios no cinema, são máscaras, portanto, personas, que escondem o real, que reveste com a intenção de apresentá-lo sob uma estética única, individual. Máscaras são a mentira do cinema. Uma mentira que revela uma nova verdade. Então veja que eu falei lá no início para vocês. Que eu, que me apresento aqui na frente da câmera para vocês, sou um outro Felipe fora das câmeras. Sou o Felipe que vocês vão encontrar na rua, que é introspectivo, que tem vergonha, mas que vai atender vocês, se vocês me encontrarem na rua, por algum motivo, em algum momento. É o Felipe que é caseiro e, portanto, não tá muito na rua por aí, sabe? Mas que no frente da câmera muda. É o Felipe que com os meus filhos sou uma coisa, com vocês sou outra. O Felipe na frente de vocês é uma mentira, é uma farsa. É uma farsa que precisa ser revelada. Não, é um outro Felipe. É um outro eu. E é isso que faz o ator, quando eu disse pra vocês. O ator é aquele que permite sair do eu, o outro. Mas esse outro é o eu. Máscaras que escondem o real, que reveste com a intenção de apresentá-lo sob uma estética única, individual. Máscaras são as mentiras são a mentira do cinema. Uma mentira que revela uma nova verdade. Uma verdade poética. Se narrativas são uma mentira por não trazer para nós o real, o tempo do acontecimento em si, por não cumprirem o desígnio do cinema ou qualquer coisa que seja, são a maior das verdades que pode se produzir na natureza através da beleza do olhar do artista. Então aqui você seria ator? Perguntou a Ananda aqui no chat. Então, Ananda, na verdade, todos nós somos um pouco personagem. Veja só que eu disse pra vocês que da persona, a palavra que faz desígnio a máscara do teatro greco-romano, surgem outras muitas, como a palavra personagem. Percebe? Ou a palavra personalidade. A nossa personalidade, ela não é única. Ela se molda ao contexto. A nossa personalidade se molda ao contexto espaço-temporal. Aonde estamos? O que vamos fazer? Qual é a nossa função nesse lugar? Em sala de aula, eu sou Felipe, mas eu sou o professor Felipe. Na live, no Desencontros, eu sou o Felipe, mas eu sou o apresentador Felipe. Com os meus filhos, eu sou o Felipe, mas eu sou o pai Felipe. Com a minha esposa, eu sou o Felipe, mas eu sou o marido Felipe. Na internet, eu sou o Felipe, mas eu sou o influenciador Felipe. O produtor de conteúdo Felipe. Todos eles são Felipe.
Todos eles são Felipe. Mas personas desse Felipe. Outros eus. Eu acho lindo essa suposta contradição quando a gente fala outros eus. Percebe? Onde eu tava? Aqui. Persona, palavra italiana que significa máscara. Persona, por onde sai a voz. A máscara do teatro é aquela em que, através de um vão na boca, permite ao artista que a veste falar aquilo que não falaria desnudo. Isso aqui é fundamental quando eu disse para vocês. Cobrir o rosto para permitir. Esconder para desvelar. Esconder para permitir. Esconder para aparecer. Esconder um eu para surgir outro eu. É isso que faz o ator, é isso que faz a atriz, é isso que fazemos a depender dos nossos contextos. Permite ao artista o surgimento do personagem, que também é uma mentira, que é, acima de tudo, uma verdade. Então, assim, a minha intenção com esse texto aqui é mostrar que o cinema é uma mentira, mas uma mentira que revela uma verdade. Uma verdade única. A máscara que o artista veste é o eu, que emerge parte de si. Vista-se de máscaras e permita surgir um novo eu. Persona. Esse também é o nome de um dos maiores filmes da gloriosa carreira de Ingmar Bergman, e não é estranho que seja. O filme contará a história de Elisabeth Vogler, Liv Ullmann, uma atriz que durante a encenação da peça Electra, subitamente deixa de falar. Olha só que interessante. A atriz, então, fica sob os cuidados da enfermeira Alma, vivida por Bibi Andersson, em uma ilha isolada, para seguir seu tratamento para que pudesse, enfim, voltar a falar. Então aqui é muito importante, primeiro, ter a compreensão que elas vão para uma ilha isolada, quase como uma manifestação do inconsciente delas. Aquela ilha é quase uma manifestação do inconsciente dessas duas personagens. E lá nessa ilha, nós temos a personagem que não fala e a personagem que fala. A máscara e a que será mascarada. A enfermeira que vai para essa ilha para supostamente cuidar de Liv Ullmann, de Elisabeth Vogler. Mas no final das contas, Elisabeth Vogler, por não falar, será a máscara que permitirá a Alma falar. Isso aqui é psicanalítico. O analista é esse sujeito do permitir falar. E esse permitir falar está intimamente ligado com o silêncio. Com criar contexto para que isso possa acontecer. Criar o contexto para que essas ações, para que esse inconsciente emerja por uma esfera consciente. Então, a personagem de Elisabeth Vogler, Liv Ullmann, ela funciona aqui no filme como a máscara que cobre o rosto da personagem da Bibi Andersson, de Alma, e por cobrir o rosto dela, faz com que ela abandone a sua posição de alma enfermeira, que é um traço da sua personalidade. Percebe? Naquele contexto, Bibi Andersson era uma enfermeira. Mas por, naquele contexto, se apresentar uma personagem que se apresenta de maneira como uma máscara, que a permite falar, ela vai abandonando aquele seu eu e permitindo surgir um outro eu. Percebe? Vocês vão vendo durante o filme, durante Persona, que Bibi Andersson vai, aos poucos, abandonando a persona enfermeira em direção à persona que revela seus mais profundos pecados. Por quê? Porque Liv Ullmann é sua máscara. Vogler é a máscara, diga-se de passagem, e aqui fundamental, profissional.
Porque ela não é só uma pessoa que não fala. Ela é uma atriz profissional que deixa de falar justamente em uma apresentação de teatro. Durante uma apresentação de teatro, ela deixa de falar. Percebe? Aquela que se reveste dessas com o fim de produzir arte. Olha só. A atriz, o ator, é justamente essa máscara profissional que se reveste dessas máscaras com o fim de produzir arte. Aqui, em Persona, ela é a máscara que permite com que a alma revele seus mais profundos pecados. Mas o que é mais curioso... Sabe o que é mais curioso em Persona? Que a personagem Liv Ullmann, apesar de ser a personagem que é a máscara profissional e que, portanto, dentro do filme ela é uma atriz que tem como função produzir arte, ela é também um personagem dentro de um filme. Percebe a metalinguagem da coisa? Ela é uma atriz profissional dentro de um filme pelo qual ela é atriz. E que, portanto, está produzindo arte. Percebe? O que nos remete justamente a essa ideia que eu tento trazer para o filme. O filme, toda a narrativa, é uma mentira. Mas uma mentira que revela uma verdade. Uma verdade que é única. Uma verdade que é única. Vogler é a máscara profissional, aquela que se reveste destas com o fim de produzir arte, dar vida aos novos eus. No momento em que Vogler deixa de falar, não mais o som será emitido através de sua persona. Há uma retração ou um novo personagem. Ou o som de persona não é literalmente do som, mas a metáfora de algo que grita, ainda que sem voz. Vogler estaria em seu mais novo personagem, aquele que, porém, não consegue deixar, não consegue abandonar. Veja só o que eu estou falando aqui. Veja a escala das coisas que eu estou falando aqui. Elizabeth Vogler, ela é uma atriz profissional. E ela deixa de falar contracenando uma peça de teatro. E por deixar de falar, é levada a uma ilha para ser cuidada por alma. E lá, ela permanece sendo essa atriz que deixou de falar. Ou seria isso uma performance? Ou seria Elizabeth Vogler também essa performática que continua atuando naquele contexto? E por atuar, por ser essa persona profissional, permite que a alma revele seus mais profundos pecados. Mas mais do que isso, Elizabeth Vogler é atriz. Ela continua performando enquanto Elizabeth Vogler. Não mais fazendo seus personagens, mas sendo ela, junto à alma. Mas Elizabeth Vogler é Liv Ullmann, que é a atriz em Persona. Que, por sua vez, dá vida a Elizabeth Vogler. Que, por sua vez, é parte do eu de Liv Ullmann. Toda narrativa é uma mentira. E toda mentira revela uma verdade. Vogler estaria em seu mais novo personagem, aquele que, porém, não consegue deixar. Para sair, Vogler precisa de alma. Para sair, Vogler precisa de alma. Bibi Andersson. A enfermeira ou sua máscara. Contudo, em um primeiro momento, há uma evidência oposta. Vogler, em seu silêncio, permitirá a voz de alma. Onde uma é ouvido, a outra fala. E deixa emergir seus mais terríveis traumas, estruturados em 6 grandes monólogos por Ingmar Bergman. Vale dizer isso aqui, porque Persona é um filme estruturado por 6 monólogos. Vocês percebem isso no filme? São 6 grandes monólogos no filme.
e só. 6 grandes monólogos proferidos por alma. Encarnada, melhor dizendo, encobrida pela máscara de Elizabeth Vogler. A cada momento em que temos o avanço para um novo monólogo, mais profundamente conhecemos o espírito, o que há por detrás das vestes da enfermeira, da personalidade alma enfermeira, que fora retraído justamente pelas máscaras sociais que antes a revestia. Estando a decupagem de Bergman cada vez mais reconhecendo esse aprofundamento. Com mais avançamos nesses monólogos, portanto, saímos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, mais profundamente conhecemos a alma. Mais profundamente vemos o inconsciente emergir para uma esfera consciente. Até que chegamos à derradeira cena em que o diretor realiza um recuo breve no tempo narrativo para reprisar um dos monólogos de alma. E aqui eu tenho uma aula na Introdução ao Cinema em que eu falo sobre esses recuos que o cinema provoca e uso bastante essa cena para exemplificar. É a cena em que o Bergman repete o mesmo monólogo e no final desse monólogo os dois rostos se reúnem em um só. Em um primeiro momento, a câmera aponta para Vogler. E à medida... Para Vogler. E à medida em que a carga dramática é despejada pelas palavras proferidas, Liu Viuma intensifica o tempo do instante com uma atuação cheia de respiro e de transições sutis, porém profundamente antagônicas. Em um segundo momento, temos alma. A câmera muda o seu eixo, quebra o seu eixo e aponta para a alma, proferindo as mesmas palavras e, portanto, o Bergman faz um recuo no tempo para repetir o mesmo monólogo, mas agora não mais apontando a câmera para Liv Ullmann, mas apontando a câmera para Bibi Andersson. Proferindo exatamente as mesmas palavras. Palavras de um eu já não retraído, que une, ao final as duas em uma única. Ambas são máscara, mas máscara não é falseamento da realidade. É, mais uma vez, permissão. Janelas abertas para uma nova voz. Tá onde esse texto? Esse texto está no Plano Aberto. planoaberto.com.br. Não é do meu desejo, porém, me alongar nas características temáticas do filme, tampouco em como Bergman apresenta tais elementos, mas reconhecer como o diretor nos ensina um pouco sobre cinema à medida que penetra nas personas, máscaras, por onde sai a voz. Bergman dá luz às máscaras de um filme. Veja só agora onde eu quero entrar. Não somente as máscaras de seus personagens. Nesse momento do texto, eu tô querendo já entrar numa outra esfera. Se eu digo pra vocês que toda narrativa é uma mentira, e eu mostro pra vocês que tematicamente o Bergman caminha por persona a mostrar que aquelas duas personagens são parte do mesmo e que uma cobre o rosto de outra para revelar os mais profundos mistérios, os mais profundos segredos e pecados, Bergman também nesse filme nos mostra, nos apresenta que todo filme é uma mentira. Mas, mais uma vez, uma mentira que revela uma verdade. Todo filme é uma mentira porque ele é apenas um filme. Mas esse apenas não é um apequenamento da obra, mas o revelamento do real. Veja só. Tudo é um filme. Assim, desde o primeiro plano, o diretor faz questão de nos avisar. O rolo de filme é queimado. E então se inicia o tempo do narrador. Olha só. Isso aqui vai acontecer no filme. Ali por volta da metade do filme, mais ou menos, nós temos a história acontecendo e, de repente, o rolo do filme se queima. De repente, o rolo do filme se queima. O que o Bergman está me apresentando pra gente aqui é: ora, todas essas histórias que você está vendo na sua frente, toda essa história que tem como matéria-prima a realidade, ou seja, aquilo tudo de fato esteve frente à câmera, na verdade, é filme.
foi filmado, é passado. E essa projeção de realidade que vocês veem na sua frente é a mentira do cinema. É a mentira que faz parecer ser, mas que não é. Mas esse parecer ser revela uma outra verdade. Uma verdade particularmente cinematográfica. O rolo de filme é queimado, e então se inicia o tempo do narrador. Uma história precisa ser contada, e para isso, o tempo do acontecimento é trazido por aquele que deseja contar. Não mais temos, e jamais tivemos, o tempo real do ocorrido. Ainda que o contado nos pareça suficientemente verdadeiro ou verossímil, em razão da autoridade dada pela fotografia e projetividade garantida pela movimentação cinematográfica. Somos jogados em um espaço e um tempo como se fossem estes presentes para nós. Presentes, ou seja, desse momento, agora. Subitamente, porém, Bergman nos lembra novamente que tudo é um filme. Uma máscara, uma mentira. Uma mentira que, porém, somente revela uma nova verdade, tal qual as máscaras que revestem as personagens em cena, que revelam o cinema. O cinema como a arte que tem como matéria-prima a realidade, mas que tem como fundamento a manipulação dessa matéria-prima. E ao manipular essa matéria-prima chamada realidade, trazer uma nova verdade. Uma verdade única, segundo Vertov, inclusive. Uma verdade que só o cinema consegue alcançar. Que o olho humano é incapaz. Porque o nosso olho não é capaz de cortar. Nosso olho não é capaz de dar zoom. Nosso olho não é capaz de trazer tomadas em plongé, contra plongé. Nada disso ao mesmo tempo. Uma verdade unicamente cinematográfica. Uma verdade que só o cinema é capaz de fazer. Somos jogados a um espaço e um tempo como se fossem presentes para nós. Subitamente, porque... Uma mentira, porém... Agora onde eu tava? Aqui. Bergman não esconde o cinema em seu filme, que se encerra com uma câmera. Olha só. O filme do Bergman, Persona, é um filme que traz todas essas questões de metalinguagem. Traz tudo isso pra gente. As máscaras das suas personagens, as máscaras do filme, e no final das contas faz questão de dizer que tudo era filme mais uma vez. A câmera se queima, o rolo do filme se queima, e ao final, tudo era um filme. Bergman não esconde o cinema em seu filme, que se encerra com uma câmera, a qual podemos enxergar, se aproximando do rosto de Vogler. Verdade. É a verdade se revelando. Tudo é máscara em um filme. E, ao contrário do que a tradição narrativa ocidental nos diz, basta conhecer os contos como A Bela e a Fera, onde o amor guia a fera a conhecer o seu verdadeiro eu, e sua asquerosidade inicial apenas uma máscara que escondia a verdade, a máscara não é uma mentira. Ou é uma mentira, mas uma mentira que revela uma verdade. Uma nova verdade. Isso aqui é lindo demais. Puta que pariu. Como eu me emociono só de lembrar das coisas. Isso aqui é lindo demais. Porque, ao contrário da tradição narrativa ocidental, onde a Bela revela na fera o seu verdadeiro eu, e, portanto, a asquerosidade da fera anterior era uma mentira que precisava ser desencobrida, Persona nos demonstra que nós somos esses eus. Não somos unidimensionais. Nem nós somos e nem mesmo o filme é. Nem mesmo nós somos e nem mesmo o filme é. Ao realizarmos um filme,
escolhemos o que mostrar e deixamos de fora infinitas possibilidades de apresentações daquele universo contado. Ao realizarmos um filme, suprimimos tempos e espaços desinteressantes ao nosso estilo narrativo através da montagem. Ao realizarmos um filme, mentimos. Mentimos para dar luz à profundidade e dela fazer crescer poeticamente uma nova verdade. O cinema, tal como Bergman, nos permite pensar em persona. É a arte que melhor sabe contar mentiras. O motivo? Christian Metz nos diz algo. Citação. Já que a fotografia fixa é, de certa forma, vestígio de um espetáculo do passado, como diria André Bazin, poderíamos imaginar que a fotografia animada, quer dizer, cinema, fosse percebida de modo análogo, como vestígio de um movimento passado. Fato esse que, na verdade, não ocorre, pois o espectador percebe sempre o momento como atual, inclusive se reproduzir um movimento do passado. Quer dizer que, ainda que o cinema reproduza uma narrativa, um modo de contar, suprimindo tempo e espaços, dramatizando e etc., estará sempre surgindo fenomenologicamente como um evento presente, tangível, ainda que tenha sido filmado no passado. O trem sempre vai cortar a tela, parecer estar nos atropelando. A fotografia não tem essa capacidade. E quando eu digo não tem essa capacidade, eu não estou falando que a fotografia é menor. Ela tem as suas particularidades. Particularidades essas que o cinema não tem porque tem movimento. São distintas, não melhor nem pior. À medida que projeta uma imagem estática. Vamos tomar todo o ouro de volta para nós, camaradas. Vamos. O teatro não tem essa mesma Vamos voltar aqui. A fotografia não tem essa capacidade à medida em que projeta uma imagem estática, um retrato de um evento do passado. O teatro não tem a mesma potência à medida que sua mise-en-scène é limitada ao palco. E, portanto, o espectador, inclusive, ao sentar em diferentes lugares do teatro, verá a peça de maneiras distintas. Percebe? O cinema mente. E mais com o teatro também, inclusive, o olhar do espectador é condicionado pela posição onde ele vê. O cinema caminha pelo mundo. O cinema mente, assim como os outros modelos, mas mente suficientemente bem ao ponto de ser um código do presente. Olha só isso. O cinema mente tão bem que ele parece real. Você percebe o que eu tô dizendo aqui? Você vê a conexão com o que eu falo com vocês sobre o Holocausto? Eu não quero voltar nesse assunto, mas vocês percebem o que eu tô dizendo? O cinema mente tão bem que ele parece verdadeiro. Porque ele traz essa verdade. Agora, ele traz essa verdade a partir de uma manipulação. Quais são as implicações dessa manipulação na realidade material, portanto? Esse é o cuidado que a gente tem que ter também. Porque o cinema revela uma verdade. Quais são as implicações dessa verdade? Porque ele é sentido como real. Os mitos são verdadeiros. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Assim como eu digo que Persona não é uma mentira, ou melhor, é uma mentira que apresenta uma verdade, o mito não é uma mentira. Quando a gente fala sobre mitologias, as mitologias têm implicações na realidade material. Olha o que eu tô falando pra vocês. Ateu falando aqui. A maior manifestação da existência de Deus é a história. Vocês estão falando pra vocês? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vou até mudar a câmera aqui. Quando a gente tá falando de mito, o mito não é uma mentira. O mito não é uma mentira. Ateu falando que, mais uma vez, a maior manifestação da existência de Deus é a história.
Porque a história se prova nos seus processos. A movimentação dessa história é em razão da existência desse Deus. Por isso que mito, por isso que persona não é uma mentira. Porque a sua representação se manifesta na realidade material, na vida das pessoas, dos coletivos, das individualidades, da história, da relação entre as pessoas, das guerras. E por isso, o cuidado de representar eventos históricos como o Holocausto. Eu não vou dar a explicação toda mais uma vez. Mas por quê? Porque apesar do cinema contar uma mentira, ele se manifesta enquanto verdade na realidade material. Ele é sentido como tal. E, portanto, é verdade. E aí aqui cabe dizer, como fazer isso é uma discussão que eu não quero entrar. Mas o fato é, a manifestação no real existe. Ela está lá. Ela é sentida na realidade material. E por isso precisa ser discutida. Por isso as representações da arte precisam ser discutidas. Porque ela é uma mentira, ela é uma manipulação, ela é uma encenação, mas, sobretudo, ela se manifesta na realidade material como verdade. Como fazer essa discussão é fundamental na crítica, mas, sobretudo, na sociedade. E é isso que estamos fazendo aqui. O cinema mente, assim como outros modelos, mas mente suficientemente bem a ponto de ser um código do presente. Início, meio e fim. Bergman nos lembra que tudo é um filme. Não para dizer que tudo é falso, mas que tudo é uma escolha, uma máscara. A máscara nada mais é que a sua encenação. A maneira pela qual todos os elementos se reúnem em torno de uma ideia geral e que dão vida, presença à verdade reveladora do próprio autor. É isso. Textinho de persona. Gostaram desse novo formato? Quero trazer mais desse novo formato para vocês. Um próximo texto talvez seja o do Retrate uma Jovem Chamas. Então, eu vou pedir, se você chegou até o final desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Eu quero a leitura comentada de Retrate uma Jovem Chamas. Eu gostei da leitura comentada de Persona. Eu quero a leitura comentada de Retrate uma Jovem Chamas. Tá bom? Tá vendo aquele vídeo ali? Vídeo exclusivo para membros. Vídeos exclusivos para membros para vocês por aqui, hein? Curtiram o vídeo?